Olá, eu sou o pastor Alberto Rodrigues. Estou aqui hoje com a gravação de mais um vídeo sobre a palavra do Senhor, mais um tema importante, espiritual, e creio que o principal fundamento cristão e que com certeza vai edificar a sua vida. Então eu peço a você que acompanhe e vá até o final, ouça bem essa mensagem, assimile, anote os textos, esteja sendo edificado. Nós vamos falar sobre a fé em hebraico. Quando nós falamos de explicar as palavras no original, sempre tem aquela dúvida, por quê? Bom, nós vamos ver que eu vou falar sobre isso no decorrer do vídeo, sobre a importância de nós estarmos checando a palavra do Senhor no seu original. Hebreus 11:1, na tradução da Almeida Corrigida Fiel, diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A Almeida Revista e Atualizada traduz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. A King James Atualizada traduz assim: Ora, a fé é a certeza do que haveremos de receber, o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. A Bíblia Viva traduz assim: que é a fé? É a convicção segura de que alguma coisa que nós queremos vai acontecer. É a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando, ainda que não o possamos ver adiante de nós. Então, naturalmente que eu não vou aqui me ater, até por questão de tempo, a explicação das palavras, firme fundamento, convicção, tudo isso eu tenho gravado no vídeo chamado A Fé em Hebreus 11. Lá eu explico essas palavras no grego. Nós vamos nos ater apenas à palavra fé. Então, nesse vídeo, A Fé em Hebreus 11, eu explico todo o contexto, o autor, enfim, tudo aquilo que é necessário sobre esse tema. Estou apenas usando um dos versículos que fala sobre a fé na Bíblia. Essa carta ela foi escrita, Hebreus foi escrita, na verdade, não é bem uma carta, né? O livro de Hebreus ele foi escrito por volta do ano 70, depois de Cristo. Os judeus da diáspora, os judeus espalhados por todas as nações, eles falavam grego e utilizavam a versão da Septuaginta, que foi a tradução do hebraico antigo do Testamento, né, para o grego, feita pelos 72 rabinos judeus, inclusive no tempo de Cristo. E é interessante observar que essa versão ela não existe mais. A Septuaginta que se tem hoje é a mais atualizada, vamos dizer assim, a mais antiga do século IV depois de Cristo. Então, a Septuaginta usada pelos apóstolos, por Jesus, todas essa versão não se tem mais. O propósito, então, dessa carta, desse livro, os cristãos hebreus eles tinham feito com sinceridade a profissão de fé, suportando severa perseguição do Império Romano. E assim esperavam que Jesus voltasse logo. Talvez com reflexo aí das epístolas de 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. Eles estavam aguardando que Jesus voltasse logo. E Jesus não voltou, né? Mas a demora da volta de Jesus e as perseguições aumentando fizeram com que eles questionassem se tinham feito a escolha certa, abandonando o judaísmo e se tornando cristãos. Havia o perigo, então, de que todos os cristãos judeus voltassem ao judaísmo, porque vários deles já estavam voltando. Tendo sido assim, então os cristãos ficaram aguardando o arrebatamento da igreja, né, os arrebatados lá de 1 Tessalonicenses 4. Mas como Jesus demora, eles vão aos poucos começar a abandonar o verdadeiro cristianismo e passar a aceitar as doutrinas que agradavam mais os seus ouvidos, né, aquela parte larga, infelizmente estavam voltando ao judaísmo. Nesse capítulo, então, 11, o autor sagrado ele fala da fé que os judeus conheciam muito bem. E nós vamos introduzir isso nesse vídeo. Qual é a definição? Se a gente vê a importância, né, de fé, qual é a definição? Primeiramente, nós vemos lá em Efésios 2:8 que a salvação vem pela fé. A justificação vem pela fé, Gálatas 2:16. A unidade da fé, Efésios 4:13. Então, o que é a fé no original? Nós vamos então colocar essa questão para explicar para vocês a questão de tradução. Fazer uma tradução é uma tarefa muito difícil. Falsos cognatos, poesias, palavras que não existem no idioma a ser traduzido. Os italianos dizem, il traduttore è un traditore. O tradutor é um traidor. Por quê? A tradução ela nunca vai alcançar o sentido máximo da palavra no original.
Tenta traduzir a nossa palavra saudade para outro idioma. Usa lá o Google Tradutor. Você não consegue, porque não existe essa palavra saudade nos outros idiomas. Os antigos hebreus, eles não tinham para eles o sentido abstrato, como nós temos em português. Só ideia, sem você entender das coisas. Tudo para eles tem um sentido físico, concreto, que se pode tocar, até no mundo espiritual. Então para eles não existe o abstrato. Né? Eu vou fazer uma fezinha, como você fala aqui em português. Essas coisas não existem para o hebreu. O hebreu tudo é concreto. Quando fala andou Enoque com Deus, Gênesis 5:22. Então é uma coisa concreta. Noé andava com Deus. Hebreu, Gênesis 6:9. Até os sentimentos, ele fala, porém o coração de Faraó se endureceu, tornou-se em pedra. A fé para os hebreus é algo concreto. Na Septuaginta, na tradução feita pelos 72 rabinos judeus, especialistas em grego, eles traduziram o Antigo Testamento hebraico para o grego, feita no século III a.C. Emuná, a palavra de Abacuque, ela foi traduzida por pistes, palavra usada aqui em Hebreus e em todo o Novo Testamento grego. Mas com isso ela perdeu muito do significado original. Então eles não tinham uma palavra para traduzir emuná, e a melhor que traduzir era pistes. Os apóstolos de Cristo eram judeus e eles tinham profundo conhecimento da palavra emuná, hebraico. Pistes significa a fé religiosa dos cristãos, a convicção de que Deus existe. A palavra fé em português ela vem do latim fides e significa crer, acreditar. A palavra acreditar ela vem do francês e significa dar importância. A palavra importância vem do latim e significa trazer para dentro. Então, totalmente fora do que significa a palavra emuná. E vamos ver o seguinte, a língua portuguesa tem 800 anos. Então a palavra fé, ela existe há 800 anos, vamos arredondar assim. Só que a mensagem de Cristo tem 2000 anos. Então, 1200 anos antes, foi usada uma palavra que não era a palavra fé. E se pensar que Abacuque foi escrito mais ou menos no ano 628 a.C., então nós temos aí quase 2.700 anos que existe uma palavra que foi pregada, foi usada por Jesus, porque Jesus, embora usasse na época a Septuaginta, Jesus estava usando essa palavra emuná, eles falavam, o idioma era o aramaico, mas as palavras principais do idioma hebreu, ela não foi perdida, então ele usava a palavra emuná. Você pode crer, né, ter fé em qualquer coisa, mas emuná somente no Senhor e em mais ninguém. Você pode ter fé numa imagem, fé num santo, fé... Agora, emuná não. Emuná ela é exclusiva para o Senhor. Então aí começam as divergências no entendimento da tradução da palavra. Tudo isso é pouco para explicar emuná. Então nós vamos usar esse vídeo para falar isso para você. Então tenha paciência. Os judeus, eles praticamente abominam a palavra fé como tradução de emuná para o português, porque ela não reflete o sentido verdadeiro e profundo de emuná. Então a gente fala de fé, olha, você é salvo pela fé. Ó, fé é algo que você não vê, não sei o que, explica isso daí. Mas emuná é muito mais do que isso. Então vamos para frente. Dizemos na ignorância, ela tem uma fé, ela tem muita fé. Ela pode acreditar em qualquer coisa, em imagens, por exemplo, em santos. O ímpio diz, eu vou fazer uma fezinha na Mega Sena. Esses exemplos nunca serão emuná. Nunca serão emuná. Abacuque 2,4, o texto que nós nos referimos aqui. Então ele diz o seguinte, eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé, emuná, viverá. Fé é a tradução em português. Pela sua emuná, viverá. A palavra emuná, ela... significa 4 coisas, porque ela vem de 4 palavras hebraicas. Ela vem de inum, significa treinamento, né? A fé tem que ser treinada. Ela vem de amã, significa firmeza, agarramento, fiel. Ela vem de amen, confirmar, eu falei sobre amen, tem um vídeo curtinho falando sobre amen. Confirmar, nisso eu me agarro, Deus tem que aprovar. É o que falamos no final das orações. Então é amen, não é amém, é amen, correto? Emun, confiança, fidelidade, firmeza. Então, emuná, ela vem de imun, de aman, amen e emun. Emun significa confiança, fidelidade, firmeza. Emuná é o feminino de emun, em hebraico. Quem tem a verdadeira emuná, que nós entendemos como fé, traduzimos, continua dando frutos, mesmo com a vida envolta em crises, em tribulações e sofrimentos. A sua fé está sendo exercitada a cada dia.
falando no linguajar que a gente compreende. Fé em português você entende como sendo algo que você não sabe, não pode saber o que é. Emuná é algo concreto, você entende no racional o que é ensinado na palavra de Deus. Confiança com intimidade. Então a gente poderia definir melhor como confiança, confiança com intimidade, até porque através da intimidade que você tem confiança. Esta melhor definição para emuná. Tem muita fé morta que se pensa ser emuná. Por exemplo, a fé pagã. Não é emuná. A fé em idolatria, em imagens, né? Imagens de deuses, de santos, de entidades, objetos, né? Objetos ditos sagrados, poderosos. Tudo isso não é emuná. É fé, mas não é emuná. A fé em feitiçaria, aqueles objetos com poder que se distribui na igreja, leva esse saquinho desse, não sei o que. Isso não é emuná. Olha, é para alicerçar a sua fé. Fé, não a emuná. Tem fé na placa da denominação. Se não for dessa denominação, você só é salvo porque se você for dessa denominação. Isso não é emuná. Não é a fé. Palavra que Jesus usou, que os apóstolos usaram. E que nós estamos falando aqui em Hebreus. A fé supersticiosa, bater 3 vezes na madeira, usar roupa branca na passagem de ano, isso não é um emuná, a confiança viva em Deus. Então tudo isso, isso contrasta o entendimento que se tem de fé em português. A verdadeira fé, emuná, ela nasce por ouvir a palavra de Cristo. A palavra de Deus é que gera emuná, e essa fé gera justiça. Em Romanos 10:17 nós vemos assim, a revista atualizada traduz: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A corrigida fiel traduz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Hebreus 10:38 diz: mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Quem tem fé tem que ser treinada todo dia, de vivência, cada dia. Então é essa vivência que faz com que ela seja cada vez mais íntima. A fé emuná, ela tem que acrescentar mais virtudes, ela não fica parada nunca, ela dá frutos. O Talmud judaico diz o seguinte: Moisés entregou 613 mandamentos, Davi reduziu-os a 10, Isaías a 2, mas Abacuque reduziu a 1. O justo viverá, pela sua fé viverá. O justo pela sua emuná viverá. E naturalmente que emuná veio para o Novo Testamento. E no Novo Testamento ela ganha todo o glamour e a importância que tem para os nossos tempos. Em Deuteronômio 32:4 nós vamos aprender que emuná é usada para descrever o caráter de Deus. Ela é a nossa rocha. Suas obras são todas perfeitas. Os seus caminhos todos justos. Deus é fiel. Aí Amã. E jamais comete erros. Deus é bom, sábio e justo. A minha emuná determina a minha identidade, né? A minha fé. A minha identidade determina quem eu sou e como eu vivo a minha vida com Deus. O que eu falo de gratidão, de reclamação. A minha emuná, a minha confiança me faz entender o meu chamado pelo Senhor. Então vamos ver que emuná ela é usada no Antigo Testamento para descrever o caráter do crente. Provérbios 28:20 diz: o homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. O homem com emuná será coberto de bênçãos, ou acumulado de bênçãos. Então, fiel aí é emuná. A melhor tradução para emuná, então, é confiança. Confiança com intimidade. Tanto que nas traduções da Bíblia para o português, que elas sejam feitas pelos judeus, vocês vão ver, sejam eles cristãos ou não, vocês vão ver que eles não usam a palavra fé, mas confiança, porque esta palavra, ela define melhor a palavra emuná. Então, assim, a Bíblia judaica completa, ela traduz Hebreus 11:1-3, dessa forma: a confiança é a certeza do que esperamos, convencidos das coisas que não vemos. Foi por meio dela que a Escritura atestou o mérito dos antigos. Pela confiança entendemos que o universo foi criado pela palavra pronunciada por Deus, de modo que aquilo que se vê não foi criado a partir dos fenômenos existentes. Então, a confiança em Deus ela aumenta conforme o nosso relacionamento com Deus se torna mais íntimo. Ou seja, você vê por que as pessoas hoje, né, com essa tal fé, estão morrendo, falam de fé morta. Porque não tem um entendimento real da verdadeira emuná. Emuná é relacionada a Deus, né? Emuná é um dom de Deus e cada pessoa precisa exercitar todo dia. Emuná é a manifestação exterior do que a pessoa creu, né? Então, quando fala-se de fé, a gente precisa
melhorar o entendimento usando aquilo que estou explicando para vocês. Emuná é crer. Emuná e crer, eles andam juntos, mas não são a mesma coisa. Então é muito importante que você entenda isso. É possível crer sem manifestar ter emuná, a confiança. E Tiago 2,19, ele diz assim, tu crês que há um só Deus? Fazes bem? Também os demônios o creem e estremecem. Então, os demônios creem, creem, mas não tem emuná. Mas é impossível manifestar emuná sem crer. Um exemplo que a gente pode dar é assim, um pastor de uma igreja rica, por exemplo, ou uma pessoa rica, financeiramente confortável, ele não exercita confiança em Deus na área financeira. Por quê? Sempre tem dinheiro para o que precisar. Seja o pastor, seja o rico. Agora, um pastor de uma igreja pequena e pobre, ou uma pessoa que seja pobre, ela precisa exercitar emuná todo mês para que Deus venha ajudá-la nas suas contas, né? Ele aprende os princípios básicos, mas ele vai ter que depender de Deus, do seu milagre. Emuná está muito ligada a chamar. Chamar é traduzida por ouvir, ouve, né? O famoso chamar. Deuteronômio 6,4 está lá escrito, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Se ouve é chamar, que tem para o homem 3 entendimentos, ouvir, entender e obedecer. Então essas são as coisas fundamentais para que a gente vá assimilando. Sem fé, né, confiança, é impossível agradar a Deus. Hebreus 11,6. Né? Então ele fala, ora, sem emuná é impossível agradar a Deus. Então a gente já tem isso. Depois Lucas 7,9 ele diz, digo-vos que nem ainda em Israel eu tenho achado tanta emuná. Porque Jesus não usava a palavra fé, até porque essa palavra fé é em português e não existia a língua portuguesa. Romanos 3,28 ele diz, o homem é justificado pela emuná. Romanos 1,7, Gálatas 3,11, Hebreus 10,38, mas o justo viverá pela emuná. Emuná, confiança, é algo contínuo, ou seja, algo que mantemos continuamente de uma forma íntegra, de modo que a gente não esmorece no meio das adversidades pelas quais vamos passar. É uma confiança treinada. Então, emuná é confiança. Então, muito mais do que o sentimento de uma fé ou o entendimento de uma fé abstrata, mas é confiança. Como eu treino na minha emuná? Como eu treino na minha fé? Você tem que estudar na palavra de Deus, porque é dela que vem a fé. Então assim, de onde vem a fé? Onde vem essa fé emuná? É da palavra, não tem outra forma, porque ela só se refere a Deus. Por isso que você não pode, você pode ter fé em objetos, pode ter fé em santos, em imagens. Essa não é a emuná, a fé que Jesus fala, porque a fé que ele fala, ela vem da palavra dele. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos 10,17, usando a revista atualizada. A fé não é cega. A fé cega é fideísmo. Fideísmo é a doutrina que despreza a razão. Tudo por uma fé cega. Então quando fala tem fé, essa fé cega é fideísmo. Isso é uma fé pagã. A fé ela é inteligente. A fé emuná é inteligente. Oséias 4,6 diz, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. A fé cega. Um exemplo, vende a sua casa, faz um empréstimo no banco e dê tudo como oferta na igreja. Isso é uma fé cega. Isso nós devemos fazer as nossas ofertas conforme o nosso coração, mas não tem nada a ver com isso, como essas pessoas, a gente vê fazendo campanhas para você mudar de vida. Nada disso, isso daí não é emuná, essa é uma fé cega, é fideísmo. Como que os judeus, eles explicam emuná? Você está no mar e não aguenta mais nadar. Sabe que vai morrer. Mas de repente passa um tronco perto de você, um tronco de árvore, boiando, e você se agarra a esse tronco. O ato de agarrar-se ao tronco, com aquela confiança, sabendo que dali depende a sua salvação, a salvação da sua vida, isso os judeus chamam de emuná, a fé como nos foi traduzida. Então aquilo ali é algo concreto, que é visível. Então emuná não é um sentimento. Eu não sinto nada nessa igreja, eu vou procurar outra. Isso não é emuná. Isso é uma fé pagã. Isso é uma fé idólatra. Emuná não tem nada a ver com isso. Emuná como elemento de salvação é a sua mão agarrando firme na mão de Deus. No exemplo que eu dei do tronco boiando sobre o oceano, o mar. Que também agarra a minha mão e não quer me soltar. E eu também não quero soltar a mão de Deus. Então é uma confiança que eu tenho.
Se, digamos aí, a pessoa que você mais confia fosse fazer uma cirurgia no seu coração, ele não é médico, você deixaria? Não, porque você não tem confiança nele para isso, a não ser que ele seja cardiologista. Mas um cardiologista, você aceita que faça a cirurgia em você porque você tem confiança nele. Essa confiança é emuná. Emuná, confiança, agarramento, é um portal que você entra no sobrenatural. Então veja bem, agora eu vou elevar o nível do aprendizado de emuná, que o autor de Hebreus narra ali. É um portal que você entra no sobrenatural, porque ela é de Deus, ela só se refere ao Senhor. Então você entra no mundo espiritual, no sobrenatural. Emuná é uma porta, é um acesso, é uma caminhada. Acontece o efeito porta, que os americanos chamam de doorway effect. O cérebro humano ele se acostuma muito fácil, ele é preguiçoso, pois ele deleta e se acomoda facilmente. Um exemplo, quando você aprendeu a dirigir, as marchas eram um pesadelo. Com o tempo você passa a trocar de marcha sem olhar, apenas com o subconsciente. E se vai e volta sempre pelo mesmo caminho, a mesma coisa acontece. Você já percebeu que às vezes, né, que eu vou muito a Bauru, às vezes eu costumo, para mudar um pouco, eu mudo um pouco a rota, porque a gente vai automático. Quando você vê, você está chegando. Isso é o seu subconsciente agindo. Só de você atravessar uma porta, o seu cérebro deleta a dimensão passada e ele se prepara para uma nova dimensão. Você já teve experiência de passar por uma porta para ir fazer alguma coisa? Depois lá você não se lembrar o que foi fazer? Emuná é uma ação de passar de uma dimensão para outra. Não é simplesmente eu creio, eu acredito. É muito mais do que isso, é uma confiança. Quando te falta a fé, a confiança, a emuná, na verdade é que você se acostumou num paradigma, um modelo, um padrão, né? Ou um território, um nível espiritual, que é o que está acontecendo hoje. As pessoas estão muito acomodadas e numa coisa muito baixa, no qual você não avançou mais, você não cresceu mais, você está numa zona de conforto preso, como se estivesse numa areia movediça. Então, você está constantemente desanimado, desestimulado. Muitas vezes o máximo que você faz é trocar de congregação, você troca de igreja. Aí fica animadão, porque lá tem coisas diferentes e tal. Mas o seu nível de emuná, de fé, não mudou nada. Mudou apenas a aparência da coisa. Então, como o povo geralmente gostam de aparência, você nada de braçada. O seu subconsciente te diz, está bom demais. Você já foi batizado nas águas, você já recebeu o batismo com o Espírito Santo, falou até 5 palavras em línguas, está bom. Já faz muito tempo, mas está bom. A fé, emuná, confiança, ela é alimentada pela palavra liberada na pregação e no estudo da palavra de Deus. É disso que vem. Então, quanto mais vem uma coisa, mais tem a outra. Ela cresce. Mas a sua mente, o nous, em grego, no Novo Testamento, o subconsciente, ele suplica por renovação. O apóstolo Paulo escreve em Romanos 12, 2. E não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, como servir por meio dos dons. A atualizada traduz, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que eu chamo de BAP, né? Mente, nous, é o subconsciente, mente é psique. Tem gente que muda para a igreja onde vive na zona de conforto, só ouvindo palavras positivas, não sendo cobrado, corrigido pelos seus erros, nunca vai crescer, nunca vai sair da zona de conforto, de badalação, e as pessoas gostam disso. 1 João 2,6, João escreve assim, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Emuná fala de atravessar a porta e entrar numa nova dimensão, a porta da salvação, de uma vida com Deus, de uma cura, de uma libertação, de algo novo em sua vida, mesmo que seja uma experiência sobrenatural. E Deus nos leva a isso. Não é insatisfação, isso é ingratidão, mas é inconformismo. Eu recebi algo bom, mas não é a minha melhor versão. Eu quero ser melhor para Jesus. A minha melhor versão, ela vai cada vez mais se parecer com Jesus. E se parecer com Jesus fala de obediência.
Todos os programas de computador, celular, tablets recebem atualizações por versões melhores. O verdadeiro cristão tem que atravessar um portal e procurar uma nova versão para sua vida espiritual. Isto é, renovação. Passa pelo portal da emuná, da fé, da confiança, do agarramento em Deus. Então esse portal, Jesus disse, eu sou a porta. Então você passa por isso, quer dizer, é uma nova vida. Imagina Saulo de Tarso. O que fala a Bíblia sobre Saulo de Tarso? Depois que ele passa o portal, emuná transforma a vida dele, o Espírito Santo traz a revelação, como é que ele fica? Ele vira o apóstolo Paulo. Dá uma olhada nas duas coisas, é disso que eu estou falando. Um grande exemplo na Bíblia. Os apóstolos de Jesus, eles ensinaram bem isso. Efésios 4,13, Paulo escreve, até que todos cheguemos à unidade da emuná, unidade da fé, e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. João escreve em 1 João 3,2, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Então fala o quê? De uma mudança, nós vamos nos parecer com Jesus. Essa é o detalhe. Pedro escreve, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa emuná, fé, a virtude, aretei, conduta moral, ética, e a virtude, a ciência, gnosis, conhecimento mais profundo, e a ciência, a temperança, enguikratia, autocontrole das paixões do temperamento, paciência nas provações, sem ser desleal, se desviar do propósito, e a paciência, a piedade é eusebia em grego, é a santidade motivada pelo temor a Deus, mas é o sentimento espontâneo do coração. E a piedade, o amor fraternal, Filadélfia, o amor que os cristãos cultivavam e cultivam uns pelos outros. E ao amor fraternal, o amor, agapei, o amor pleno por todos os seres humanos. E Tiago, meio-irmão de Jesus, ele acrescenta em Tiago 2,26. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a emuná sem obras é morta. E então fica mais fácil de entender que não tem contraste, porque quando Paulo fala que a fé, a salvação é pela fé, ele fala emuná. Emuná, ela por si só, ela dá frutos. Então Tiago fala que a fé sem mortas, a fé sem obras é morta, então ela não é emuná. Ela não é emuná. Então a emuná sem obras é morta, então não é emuná. Então não existe contradição. A emuná que salva é aquela que dá frutos. Então essas obras são os frutos do Espírito Santo em nossas vidas. Por que emuná sem obras é morta? Porque emuná não é apenas uma doutrina que eu creio, mas é uma ação, é uma atitude, é uma realidade a qual eu me agarro na mão de Deus. Então significa que Deus na minha vida, ele muda mesmo, ele transforma. E isso a gente aprende muito o quê? No discipulado, no fazer discípulos. A maioria dos cristãos hoje não vivencia isso porque não são discipulados. Então, a sua fé é fé mesmo, é essa fé pagã. Como reage uma pessoa que engoliu uma coisa quente demais? Você já teve essa experiência, acredito, eu também já tive. Ou vai tomar banho com água fria demais e no inverno, de repente ligou o chuveiro que é aquela água gelada. Tá lá a temperatura 2 graus, 0 graus, bate a água. Assim como é impossível engolir água quente demais e não ter ação alguma, do mesmo modo não se pode dizer que tem e vive com emuná e não tem obra alguma, que não está acontecendo nada na sua vida. O apóstolo Paulo escreveu bem o assunto. Em Efésios 2, 8, 10 ele fala, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, emuná, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, vai dar frutos, tem que dar frutos, não há volta, a emuná muda mesmo. Ela vai deletar da sua vida tudo aquilo que era do velho homem, as acusações, a má consciência, o mau caráter, as idolatrias e feitiçarias, para que o Espírito Santo te conduza à regeneração, o novo nascimento. Você nasce de novo, mas você tem que crescer. Esse período de regeneração vai ser feita uma nova versão. As pessoas falam, nossa, como você está mudado, você mudou. Exatamente, é uma nova versão, é uma atualização de vida. E você tem que ser um cristão melhor, uma cristã melhor. Hoje nós não temos isso, porque se tem muita fé religiosa.
O mais triste é ver cristãos que, apesar de fazerem 10, 15, 20, 25, 30, 35 anos como evangélico, com histórico de trocar várias igrejas, continua na mesma estagnação espiritual. Mesma. Problemas de caráter, problemas sexuais, problemas de escândalos, de pecado, oram pouco, leem pouco a Bíblia, não fazem discipulado. É terrível. Tudo isso é em detrimento do que o que eles têm é uma fé pagã. Exemplos de emuná que o autor dá. Vou pegar alguns só para a gente ver. Hebreus 11:5 ele fala: pela fé, emuná, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Em Gênesis 5:24 ele se refere a isso: e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Andava com Deus, a palavra haulak, andar, viver, modo de vida. O que é andar com Deus? O que é andar com Deus? Eu vou incluir aqui, não faz parte do pacote, mas vamos incluir aqui para a gente entender. Moisés usa aqui o itpael, que é uma voz reflexiva e intensiva do piel, que é uma voz intensiva, ativa do cal, que se assemelha à voz ativa simples em português. Denota o íntimo, quase ao ponto de viver com, porque nós estamos falando que emuná é uma confiança com intimidade. Então, é como se Enoque vivesse na mesma casa que Deus. Como você pode entender isso? Temos que entender o que é para o hebreu o itpael. Em português nós temos passado, e andou e andava, o presente anda e o futuro andarei. Em hebraico nós temos intensidade verbal. Vejamos um exemplo. Certo homem tinha duas filhas gêmeas, Sara e Rebeca. As duas estudavam piano. O pai determinou que as duas teriam que ensaiar 1 hora todo dia. Rebeca tocava e quando dava o tempo, dava 1 hora, largava tudo imediatamente feliz porque o tempo acabara e dizia: papai, já terminei. Sara continuava tocando. Terminava 1 hora, ao ponto do pai dizer: Sara, minha filha, você já está aí há quase 2 horas. Ela responde: ah, pai, deixa eu ensaiar mais um pouquinho. A ação de Sara é que os hebreus usariam o itpael. Ela toca piano intensamente, ela ama tocar piano, ela está a todo momento no piano. Quando diz literalmente, e andou intensamente Noé com Deus, Noé amava andar com Deus. Então é uma coisa intensa, como você faz com o celular, fica intensamente com ele. Traduzindo melhor para o itpael hoje é o que você faz com o celular, né? Vai para o banheiro, dorme com ele, acorda com ele, almoça com ele, toma café com ele, isso daí é o itpael, é uma coisa intensa. Ele fala de Noé, emuná também trabalha para Deus. Ele fala em Hebreus 11:7, pela fé, emuná, Noé é divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a emuná, segundo a fé. Ele cita aí Gênesis 6:9. E são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cão e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Noé andava com Deus, Noé trabalhava com Deus, Noé pregou ao mundo e conseguiu salvar sua família. 1 Pedro 3:20 ele fala: os quais no outro tempo foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água. Andar com Deus é mente em Deus. Mente, o pensamento, a palavra. Andar com Deus é ter o coração segundo o coração de Deus, que busca Deus na oração, em uma vida de santidade, de perdão, sem raiz de amargura, Hebreus 12:14, sequência. Andar com Deus é viver com Deus, é andar no Espírito. Andar com Deus em Gênesis corresponde ao andar no Espírito, em Gálatas. Pois só quem é guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus. Romanos 8:14 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E isso envolve emuná, intimidade com o Espírito Santo. Abraão, a emuná que obedece a Deus, em Hebreus 11, do 8 ao 12, ele fala, o autor sagrado nos diz assim: pela emuná, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela emuná, quer dizer, a confiança, né? Habitou na terra da promessa como em terra alheia,
morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor, que é Deus, né? que é Deus, construtor é Deus. Pela emuná, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido o filho. Então é uma coisa interessante de nós vermos aqui a preciosidade da fé. E diz, por isso também de um e já amortecido descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. 17:1, Gênesis diz, sendo pois Abraão de idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Isaías 41, Emuná faz o amigo de Deus. Porém tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, descendência de Abraão, meu amigo. Deus falando isso, que coisa linda. Emuná traz recompensa. Lucas 16:22, e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado, seio de Abraão. O homem que andava com Deus, o homem que obedeceu a Deus, recebeu, o amigo de Deus, Deus lhe deu o seu nome, né? A gente tem muitas pessoas que põem o nome na empresa, o nome na rua, em tantas coisas. O de Abraão está lá no paraíso, no seio de Abraão, que é o lugar para onde vão todos nós, os justos que morrem, né? E também Moisés, né? Ele escolhe Deus, a emuná. Em Hebreus 11, de 24 a 30 diz, pela emuná, né, pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que, por um pouco de tempo, ter o gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela emuná, pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé, emuná, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela emuná, pela fé, passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. E pela emuná, fé, caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Então, em tudo isso, temos que entender que emuná é um portal que precisa ser atravessado. O seu cérebro, quando atravessa a porta da entrada de um local de culto, já associa a mudanças, a melhorias. É isso. E por isso que muitos cristãos estavam inconformados por não se reunir nesse tempo de estagnação que tivemos na pandemia, né? Mas a maioria se acomodou e uns nem voltaram mais. Toda vez que você deixou de ouvir a mensagem da palavra de Deus, não aquela que você procura aí que só agrada a carne, mas o espiritual, você começou a matar de fome a sua emuná, se é que a tem. Você deixou de acessar e caminhar pela porta da emuná, na dimensão do espírito, a porta da fé. Você é que escolhe o que fazer com a sua emuná, com sua fé. Então emuná é confiança com intimidade. Então ele é resultado de intimidade com Deus. Muitas pessoas têm uma fé pagã. Acredita em Deus, eu tenho fé, mas eu não sei. Você tem fé, você precisa ter emuná. Emuná é confiança com intimidade. Espero que você tenha gostado, que Deus te abençoe. Você medite e possa também edificar a sua vida, tomando uma atitude após ouvir a mensagem. Se você não fez isso ainda, eu te peço, me ajude, se inscreva no meu canal, acione o sininho de notificações. Se gostou, deixe o seu like e compartilhe e abençoe outras pessoas. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e no poder do Espírito Santo. Amém.